Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Hoje eu vou falar com vocês sobre o Casares que já admite troca no elenco de São Paulo. Além de termos aí a possibilidade do Rames Rodrigues ficar no São Paulo e aí dá pra ter um papo sério aí sobre como colocar o cara no time do Tricolor até pela a Copa América, que ele provavelmente irá fazer depois de vermos toda essa repercussão que deu do Rames Rodrigues jogando lá pela seleção da Colômbia. Além disso, teve jogador do São Paulo que já recebeu proposta para sair já, são alguns milhões, uns 70, que eu já vou trocar ideia com vocês e vai ser um vídeo muito bacana, muito encorpado aí. Chega junto comigo, vamos lá, vamos fazer esse vídeo ser muito bacana. Deixa esse like aí se puder e se inscreva aqui no canal também, que você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu faço muita questão de ter você por aqui. Rola o vídeo pra cima, vê se você não tá inscrito aqui ainda. Se não tiver, é só clicar no botãozinho inscrito e inscrever-se, já faz parte dessa família que só cresce, é de graça, tudo junto. Vamos lá? Então beleza, então. Gente, quero só te lembrar antes que esse vídeo aqui é um oferecimento de 1xBet, que é uma casa de bookmaker muito top, onde você consegue dar palpites de futebol e se acertar, você ganha. Além de você ter ali uma casa de muita confiança, você indo pelo meu link, no primeiro comentário fixado, só de você se cadastrar pelo meu link, você já tem um bônus de boas-vindas, que é o valor dobrado. Deposita 100, vira 200, 200 vira 400, assim vai até os 3 mil reais. Muito top. Hoje tem, sabe o que? O Brasileirão que volta hoje. Olha aqui, hoje, né, em tese. Os grandes times voltam hoje. O Corinthians, pega aqui o Atlético Goianiense lá na casa, lá em Goiânia. E aí também tem o Juventude com Vitória, tem o Botafogo e Fluminense, Clássico Carioca. Olha aqui a vitória do Atlético Goianiense, paga 2,63 e o Corinthians, a vitória paga 2,89, ou seja, o time do Atlético Goianiense é favorito a ganhar esse jogo. Top, né? Primeiro comentário fixado, beleza? Valeu, XBet, tamo junto. Gente, é o seguinte, o Júlio Casares, ele admite fazer troca no elenco do São Paulo, tá? Então o que tá acontecendo? Só para atualizar você, contextualizar, depois eu vou falar até do rigor, inclusive. O Júlio Casares, ele deu uma entrevista onde ele fala que ele vê sim a janela agora do meio do ano de transferência como uma grande oportunidade, e ele fala que a possibilidade de vender alguns jogadores do elenco de São Paulo, ela é muito real. Ele fala do Pablo Maia, ele cita o Pablo Maia como um dos caras, e ele fala que o Pablo Maia é um jogador de seleção e que já deveria ter propostas, mas ele se machucou. Mas ainda assim o São Paulo aguarda por propostas. O que o Júlio Casares explica é que não importa tudo ser maravilhoso e a conta não fechar no fim do ano. Ele fala que ele quer realmente segurar alguns jogadores no São Paulo, não perder a questão técnica, né? O time em campo não pode faltar porque teve que fechar o caixa, ganhar dinheiro e tal. Mas assim, a verdade mesmo é que se aparecerem propostas boas por jogadores como Diego Costa, Ferrarese, até mesmo acho o Galopo, Nestor, Pablo Maia, Juan, esses jogadores estão sim numa abertos ao São Paulo receber propostas e ter até a negociação por eles. Uma coisa sim que me chamou a atenção, além de falar de vendas, continuando falando de vendas, é que o William Gomes também já recebeu uma sinalização da Roma da Itália, que foi de 12 milhões de euros, e o São Paulo não aceitou. Daria na casa dos 69, 70 milhões de reais, e o São Paulo não aceitou. O Júlio Casares, ele fala, inclusive, em propostas para o William Gomes e também o Henrique Carmo, que é outro jovem da base do São Paulo, que também despontou e já despertou interesse do Bayern de Munique. Muito legal de pensarmos que o William Gomes e o Henrique Carmo, jogadores que não estão jogando pelo time do São Paulo, eles teriam uma possibilidade enorme de fazer o caixa do São Paulo, mesmo sem terem mostrado sua qualidade ainda no profissional. O Henrique Carmo ninguém nunca viu no profissional, e o William Gomes, assim, repentes, microscópicos, repentes de futebol, que apareceram em pouquíssimos minutos. E se esses caras estão aí para recuperar o caixa do São Paulo, o São Paulo que quer liquidar, tirar todas as suas dívidas, com bancos, pelo menos, fica muito bacana de ver, e eu acho que fica sendo muito top. Então o Júlio Casares está de parabéns aí pela iniciativa da renovação com o Henrique Carmo, e principalmente por essa nossa questão aí de vender jogadores recusando propostinhas merrecas e pedindo propostas muito boas pelos caras. O São Paulo vai ter mudanças, você pode esperar por isso, meu amigo.
Olha aqui, uma outra novidade que nós temos é a questão do Rames Rodrigues, tá? A última informação que eu tenho do Rames Rodrigues, isso aqui é informação, é que o Rames tem uma chance enorme de ficar no São Paulo. Quem falou sobre isso também, antes até da informação que eu tô passando aqui, foi o próprio Belmonte, que falou que o Rames não tinha proposta de ninguém e que ele é jogador do São Paulo até o fim de 2025 e que ele seria reintegrado aí ao time do São Paulo depois da Copa América, uma vez que ele não seja vendido. Se ele não for vendido, ele vai ser sim um jogador do São Paulo Futebol Clube e vai somente ficar aí a critério do próprio técnico Zubeldia para escalá-lo ou não. O que eu acho bacana de pensar no Rames Rodrigues ficando no São Paulo é que se ele for jogar de agora em diante é uma questão que o Zubeldia teria que querer mesmo, porque o São Paulo deu o aval total para o Zubeldia, ele não quis colocar e o Rames ele foi mostrar o seu futebol na Colômbia. Quando ele chega lá, ele fala que ele estava se sentindo abandonado. Ele pede um preparador físico para a Federação da Colômbia de Futebol, ele pede Sorry. Ele pede um preparador físico para a Colômbia e pede também um psicólogo, uma psicóloga, para poder arrumar a cabeça e também a sua parte física. E já jogou contra os Estados Unidos e quando chegar à Copa América ele estará totalmente em forma, se não se machucar, para jogar pela seleção da Colômbia. Então, dito isso tudo aí, se a Colômbia fizer ou não uma boa Copa América, mas o Rames jogar bem, por que não jogar pelo São Paulo, uma vez que ele é jogador do São Paulo, não tem nem cabimento o São Paulo não colocá-lo para jogar. É fato que o São Paulo quer sim que o Rames vá embora, e também é fato que o São Paulo busca por um meia no mercado. Esse meia no mercado que o São Paulo está buscando é um meia de qualidade, não é um meia qualquer, não é um cara na Série B, não é um cara que você vai encontrar por aí baratinho, não. O São Paulo sim tem no radar o Oscar, o São Paulo tem algumas possibilidades como o Vieto, que nem sei se é um meia, mas é uma possibilidade. São Paulo realmente fez sondagem legal com o Di Maria e há quem diga que tem até proposta nas mãos do Di Maria. Então assim, o São Paulo vai se reforçar nesse meio de ano, isso você pode ter certeza. Se for com o Rames Rodrigues, é um reforço que o Zubeldia teria que aceitar. Não sendo o Rames Rodrigues, é um jogador que vai chegar aí uma cereja do bolo para mudar o São Paulo de patamar sim. Então a diretoria do São Paulo está 100% de parabéns, pensando já nesse resto de ano que o tricolor paulista precisa ir bem, né? Ir excelentemente bem, não é nem mais ou menos. A gente olha para aí por esse time aí por exemplo, do Corinthians, que era um rival que nós tínhamos aqui na capital, e agora o time sucumbiu em dívidas e só desmandos. O presidente deu uma entrevista ali bastante constrangedora, uma coisa assim totalmente, não é constrangedora, mas mostra o nível que tá o ambiente do Corinthians, mostra a zorra que virou aquilo ali. E aí tem um jogador, por exemplo, o goleiro, é Carlos Miguel goleiro, né? É o cara que substituiu o Cássio. A torcida fez que fez para tirar o Cássio do time, que prontamente interessou pro Cruzeiro, que tá prometendo investir bastante, contando com o Cássio, inclusive. E aí o Corinthians se livrou do Cássio para ter um goleiro que não era melhor que o Cássio, e esse goleiro agora está virando as costas pro Corinthians e vai assinar um pré-contrato, vai embora. Não é nem um pré-contrato, vai embora, vai assinar a rescisão e vai embora do Corinthians. Então, olha o nível que chegou. Esse time do Corinthians que chegou nesse nível, ele se preocupou muito em gastar muita grana. Então, assim, azar o deles, o São Paulo não pode seguir esse curso. E eu acho muito bacana a iniciativa do São Paulo, tanto com os patrocinadores, que o São Paulo respeita muitos patrocinadores, nós não vimos isso na coletiva do presidente do Corinthians, como também os jogadores estão, a grande maioria, com contrato renovado. E dito isso tudo aí, tem alguns retornos chegando pro Tricolor, como por exemplo, voltaram Egson Mendes, Lisiero, o Orihuela, e desses três, somente quem deve ficar no time de São Paulo é o Lisiero, que vai ser colocado à disposição do técnico Zubeldia. Mas aí tem um outro jogador que, podendo ir embora, que é o Juan, que pode ir embora a qualquer momento. O próprio Galopo pode ir embora a qualquer momento. Muita gente me perguntou sobre o próprio Rigoni. E eu tava dando uma olhada aqui no Rigoni. O Rigoni é o seguinte, cara, é um jogador que, por todas as últimas notícias que eu vi dele, eu tô até olhando, as últimas notícias que eu vi do Rigoni cravam que ele vai sair fora do time dele lá e vai ficar livre no mercado. É claro que se você pensar assim, poxa, mas é um cara que jogou pouquíssima bola por aí e jogou
só no São Paulo. E depois ele sumiu, o futebol dele deu uma piorada. Agora vamos pensar, o São Paulo tá pronto para ter uma nova reformulação. Pensar em um monte de jogador, pensando no Rato indo embora, Luciano, Caleri, Lucas, aí é muito absurdo. Não tem que pensar nisso. Mas pensar num cara igual o Rigoni, numa reposição por uma eventual saída de um cara igual o Juan, ou de um cara igual o Nestor, claro que não é a mesma posição, você mexe um pouquinho daqui e dali, e teria um Rigoni que seria um jogador argentino, que tem uma conversa muito bacana com o Caleri, que gosta dele, tem uma conversa muito bacana com alguns jogadores do time de São Paulo, e principalmente com o técnico Zubeldia, que também é argentino, e acho que colocar o Rigoni de volta nos eixos seria muito bom. O Rigoni, diferente de alguns outros nomes, ele não tá por aí vagando, sabe, na noite, totalmente indisciplinado, sem jogar. Não, pelo contrário. Apesar dele ter saído do principal polo do futebol, né, falar aqui de Europa, de América do Sul, ele foi jogar nos Estados Unidos, que lá o futebol realmente é uma coisa bem secundária, é uma coisa bem fajutinha. Ele é um jogador tipo o Messi foi pra lá também. Claro que ele não é tipo o Messi foi pra lá também, mas assim, é um jogador que está jogando. Ele não está colecionando vexames na vida dele. Ele quer agora voltar pro futebol. Não é que ele quer voltar assim e ficar jogando nos Estados Unidos. Ele quer voltar para o futebol e mostrar do que ele é capaz. Um jogador extremamente veloz, um jogador ambidestro que consegue confundir o torcedor mais presente, né? Eu via muito do Rigoni, não me lembro, não sei se ele é destro, se ele é canhoto, já vi bater falta com as duas pernas. Então fica difícil você entender qual que é a perna boa dele. E é um jogador também que consegue cabecear, ser o segundo atacante também. Coisa que o Juan tem sido hoje no São Paulo, coisa que o Galopo já foi também pelo São Paulo. Então, pensar no Rigoni nesse time do Tricolor aí, eu só vejo com muito bons olhos. Já falei também sobre Patrick, já falei também sobre o Benítez, que hoje joga no América Mineiro, que é cracaço de bola. Esse Benítez, ele tem um problema sim, físico, que não sei se é um problema, precisa ter uma atenção especial, mas ele não consegue ter a intensidade necessária que alguns técnicos aí têm pedido. Então esse é o Benítez, craque que não consegue ter a a intensidade que alguns técnicos pedem. E o Patrick, esse aí tá ridículo a situação dele. Não dando certo no Atlético Mineiro depois de pedir pra sair do São Paulo e foi pro Santos lá e também não tá dando certo. Já virou banco no Santos na Série B. Então esses caras, eles vão ficando um pouco mais distantes. Eu ainda traria o Benítez pro lugar do Rames Rodrigues caso perca o Rames. Mas assim, isso é uma questão minha. Agora o Rigoni já agrada muito mais e muita gente. O Rigoni, assim como o Dorival Júnior, o Dorival saiu do São Paulo em 2018, se eu não me engano, no Paulista, demitido, cara. E o Dorival dizia: eu quero voltar para o São Paulo porque é um assunto incompleto. Eu quero recuperar o assunto e concluir de uma vez por todas. O Dorival falou isso do Flamengo, desse trabalho dele no Flamengo, falou do trabalho dele no São Paulo. E a maneira que eu vejo Crespo, principalmente Crespo e Rigoni, é que eles tinham muito mais a entregar para o São Paulo, mas muito mais mesmo, e acabou dando errado em algum momento pro Crespo e também deu errado em algum momento pro Rigoni. Mas quando eles tiveram a oportunidade e a capacidade de mostrar serviço, tanto o Crespo quanto o Rigoni, eles cativaram muito o torcedor são paulino. Dito isso aí, não tem lógica nenhuma pensar no Crespo no São Paulo agora, com o Zubeldia voando, o Crespo voando no time dele, tá tudo lindo, cada um na sua posição. Agora, o Rigoni como uma oportunidade de mercado, seria uma excelente ideia ou não seria? Fala comigo aí, o vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixa esse likeão aí. Tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!